Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre uma reportagem do Cláudio Dantas, né, que era ex-antagonista, agora ele está com o site dele mesmo aqui, continua produzindo reportagens muito interessantes. O cara realmente tem um conhecimento diferenciado lá em Brasília, mas, segundo ele está dizendo, está rolando um grande acordão lá em Brasília, né? O Alexandre de Moraes, evidentemente, não quer sofrer impeachment. Os ministros do STF também não querem que o Alexandre de Moraes sofra impeachment, porque isso vai reduzir o poder deles nessa história, né? O pessoal, os senadores, querem muito o impeachment do Alexandre de Moraes. Já tem um grande número, já tem mais do que a maioria, já tem 41 votos de senadores pelo impeachment do Alexandre de Moraes, o que seria uma coisa excelente, já teria pelo menos o início do processo, né? Só que isso vai ser uma coisa, vai ser um caminho árduo, que vai levar muito tempo. Então o pessoal está planejando uma alternativa que seria Bolsonaro mais 1.500 patriotas em troca do Moraes. Esse seria a essência do acordo, tá? Ou seja, o Congresso poderia fazer uma lei de anistia do Bolsonaro e dos 1.500 patriotas, acabar essas ações todas do Alexandre de Moraes baseadas no inquérito das fake news e não sei o que lá. Em troca, porque esse tipo de ação, né, certamente o STF poderia derrubar também esse tipo de lei, mas aí o STF aceitaria essa lei do Congresso da anistia do Bolsonaro e dos patriotas. Em troca disso, o Senado não faria o impeachment do Alexandre de Moraes, né? E aí é a questão, será que vale a pena? Olha, eu acho que vale com um adendo, tá? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Dona Florinda Ancap, não tenho culpa, só fiz o L porque sou burro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a história. De novo, não sou eu que estou falando, quem está falando isso aqui é o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas disse que, olha só, a Caroline de Toni pautou para amanhã na CCJ, né, a análise do projeto que concede anistia aos presos do 8 de janeiro. Né? O relatório será apresentado pelo Rodrigues Valadares, do União Brasil, e deve propor anistia para condenados e investigados. E, nesse caso, beneficiaria também Jair Bolsonaro. Ninguém admite oficialmente, mas a pauta deve servir como barganha em troca do impeachment do Alexandre de Moraes, cujo pedido foi assinado por 150 parlamentares, principalmente deputados, tá? E foi apresentado ao Pacheco agora há pouco. Ou seja, se aprovada a anistia geral e restrita a todos, a oposição desistiria de cassar o mandato do ministros. Amigos, Pacheco já disse que prefere enterrar sua carreira política a abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo. Oh, que coisa, né? Quem imaginaria isso, né? Naturalmente, isso acabaria por encerrar a sua carreira como advogado, que é bem mais lucrativa. E certamente as empresas dele lá em Minas também acabariam com isso, né? O ministro já entendeu que não terá sucesso nas urnas e ficaria satisfeito com uma vaga de ministro do TCU, onde poderia pular para o STF num futuro próximo. Eu não sei onde é que esse cara tá bebendo, cara. Gente, para de dar bebida alcoólica pro Pacheco, cara. Não dá mais bebida alcoólica pro cara, que ele tá começando a falar coisa sem coisa aqui, né? Enfim, mas eu não duvido que esse seja o pensamento do Pacheco mesmo, né? O Pacheco covarde, pela covardia dele, acabou acumulando um monte de decisões erradas, acabou ficando do lado do Lula e dos demais covardes, e no final das contas, realmente, a carreira política dele já era, né? Duvido que ele consiga ir para o TCU ou para o STF. O que vai acontecer com ele é o ostracismo. O Pacheco vai deixar de ser presidente do Senado, vai acabar o mandato dele de senador e nunca mais vai se ouvir falar na figura triste. Vai ser igual um Dória da vida, escanteado porque justamente traiu o próprio eleitor, né? No Senado, portanto, a situação estaria encaminhada nesses termos, enquanto na Câmara, Lira contaria com o apoio geral da direita na eleição do seu sucessor, através da qual pretende continuar dando as cartas no Congresso. Então, na verdade, o acordo tem mais coisa. O acordo envolveria também a direita votar no sucessor do Lira, né? E no final das contas, essa é a história. E aqui, ó. Por fim, o projeto da anistia deverá ser emendado com um artigo que tornaria sem efeito os inquéritos em curso. Moraes, então, os encerraria com a justificativa de perda do objeto, o que seria uma saída honrosa para o ministro, né? Então, segundo ele está dizendo aqui, muita gente lá em Brasília está querendo esse tipo de coisa. Eu não duvido desse tipo de acordo, tá? Não duvido mesmo. E nem acharia ruim. A minha única preocupação nessa história é a questão da liberdade de expressão, que não está contemplada aqui, né? Está contemplado o Bolsonaro, acho importantíssimo o Bolsonaro participar de 2026, entendo que essa anistia para o Bolsonaro é para tudo, ou seja,
incluiria a questão do suposto reunião com embaixadores e coisa e tal, o que tornaria ele novamente candidato em 2026. Acho importante a anistia aos 1.500 patriotas que estão presos lá pelo 8 de janeiro. De novo, eu acho que essas pessoas deveriam pagar pelo que fizeram, mas do jeito que o Alexandre de Moraes está fazendo a coisa, com penas de 17 anos de cadeia, sem nenhuma consideração, isso realmente é um absurdo. Tem que ter um meio termo nisso daí, tinha que ser uma coisa razoável, né? E aí a anistia seria uma alternativa a isso daí. E em troca ficaria o Alexandre de Moraes, mas ele ficaria desprestigiado, né? Porque toda essa truculência que ele tem usado aí contra Bolsonaro ficaria meio que castrada nessa história. O que eu vejo de faltar nesse ponto aí é justamente e a censura, e esse negócio do CIED lá no TSE, e essa censura absurda que está acontecendo. Isso eu acho que é uma coisa que devia... Se entrar nesse acordo, eu fico 100% a favor. Acabar com o inquérito contra o Elon Musk, contra o X e a coisa toda, e acabar com o CIED, acabar com essa coisa toda absurda de censura da informação, me pareceria uma coisa excelente, né? Se ficar só com o Bolsonaro e os 1.500 patriotas em troca do Moraes, eu não acho que seja uma coisa boa, não. Por quê? Primeira coisa, porque, lembra, o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do STF em 2027. Você sabe que o STF tem esse esquema de presidência que é meio rotativo, é meio pré-determinado pela anterioridade dos cargos lá. Então, pela regra, o Alexandre de Moraes vai ser o presidente do STF em 2027. Então tem em mente que ele vai ter ainda mais poderes a partir de 2027. Imagina o Bolsonaro ganhando a eleição em 2026, enfrentando o Alexandre de Moraes como presidente do STF em 2027, né? Não vai ser uma luta fácil essa, né? Por outro lado, é pelo menos uma vitória. Por quê? Porque como o próprio Cláudio Dantas falou aqui, o Pacheco não deve colocar essa votação do impeachment do Alexandre de Moraes. Vão conseguir contornar isso usando o regulamento do Senado? Pode ser que consigam, mas vai ser difícil isso ir até o final sem o apoio do Pacheco, né? Por outro lado, alguns senadores chegaram até a retirar assinaturas do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas tem uma coisa importante aqui, tá? Os senadores que tiraram a assinatura do pedido de impeachment fizeram isso por quê? Porque de acordo com aqui, ó, a estratégia foi aconselhada por advogados. Por quê? Bom, está falando que senadores temem retaliações. Isso é uma coisa também. Mas tem uma outra coisa nessa história, que é o fato de que pode-se dizer que eles eram suspeitos, né? Lembra, eles agora vão atuar como juízes, eles vão julgar o Alexandre de Moraes dentro do Senado. Então, atuando como juízes, eles não poderiam ser suspeitos. Se eles assinam um pedido de impeachment, é porque eles estão suspeitos, eles são partes, né? Então eles estão deixando o pessoal da Câmara, os deputados assinarem o pedido de impeachment, para mostrar que os deputados estão empenhados nisso também. Os deputados não fazem parte do impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment de ministro do Supremo é tudo no Senado. Então essa seria a estratégia, por isso que os senadores retiraram as assinaturas do pedido de impeachment. Mas os deputados continuam, né? E de novo, isso não faz diferença no final das contas. Mas isso mostra também que certamente alguns senadores temem retaliações. Então isso é um problema, isso pode dificultar sair um negócio do impeachment. Além disso, um outro argumento que o pessoal coloca aqui é que o PL da anistia não poderia passar, porque seria inconstitucional. O parlamento perdoar quem atentou contra a sua própria existência seria inconstitucional, diz o jurista. É lógico, você quer um jurista de esquerda, essa página é uma página de esquerda, não tem nada, não tem cláusula pétrea nenhuma da Constituição, não tem nada na Constituição que proíba o Congresso de aprovar a anistia contra alguém que tenha atentado contra o Congresso, até porque a anistia que aconteceu no final do período militar também envolveu terroristas que atentaram contra o Congresso brasileiro, né? Então, no final das contas, isso aqui é lorota, mas é lorota e quer dizer que o STF não vai seguir exatamente esse caminho? Não é? Ou seja, pode ser que o STF bloqueie esse PL da anistia exatamente dessa forma. Então, o que a gente tem é isso, tá? A gente tem aqui um acordo que seria uma coisa que, de novo, se incluir a parte de liberdade de expressão, para mim, eu acho que já está valendo. Já é um passo importante. É tudo que a gente queria? É lógico que não. Eu sei que não é. Eu sei que em algum momento vai ter que ter impeachment de ministro do Supremo. Esses caras estão descontrolados completamente. Mas, gente, política é isso. Você não vai conseguir tudo, todas as soluções possíveis do mundo numa coisa única. Não tem isso. Tem que negociar mesmo. Tem que ganhar menos para ganhar mais adiante, né? Essa é a proposta que o Cláudio Dantas está falando que existe. A gente nem sabe se existe mesmo isso daí. Vamos ver como é que a coisa caminha, tá? Pode ser que caminhe exatamente nesse sentido. O impeachment não anda no Senado,
mas o PL da anistia anda para liberar todo mundo e essa coisa acontecer, e se o STF ficar quietinho de um lado e ficar quietinho do outro, resolvidos todos os problemas, né? É uma maneira de pacificar a coisa. Eu acho que é uma saída razoável isso daí. Eu só quero que incluam a parte de liberdade de expressão. Isso é muito importante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.